A pergunta de hoje é a seguinte: como deixar a procrastinação de lado e ter mais foco? Procrastinação é como parar de adiar o meu treino constante e ter mais foco. Existe alguma fórmula? Eu acho que sim. Na realidade, o motivo pelo qual nós estamos sempre adiando as coisas que são importantes para a nossa vida é que nós gastamos muito tempo com aquelas coisas que têm menos importância, mas que nos prendem a atenção mais no dia a dia, né? Então, o motivo pelo qual nós nunca temos tempo, 15, 20 minutos para meditar por dia, é porque nós estamos ocupados com todos os outros aspectos práticos da vida e que seriam muito facilitados se nós pudéssemos praticar regularmente. Então, eu acho que a maneira habilidosa de nós sairmos dessa atitude que está sempre adiando o nosso treino espiritual, que está sempre adiando uma prática nossa de qualificada de meditação com regularidade e que dê bons frutos, é tentar pensar da importância sobre isso. Então, enquanto você não consegue sentar e pensar sobre isso, procure observar, por exemplo, o seu dia a dia. A maneira mais clássica, por exemplo, é a gente lembrar que todas as boas condições que nós temos hoje vão passar. Então, por exemplo, a nossa saúde vai passar, os nossos relacionamentos vão passar, a nossa vida vai passar, eventualmente as boas condições intelectuais que nós temos vão passar. E a pergunta que você precisa se fazer é: na hora que essas boas condições que me distraem tanto e que roubam o meu tempo cessarem, com que estado mental eu vou lidar com esses impedimentos? Então, isso dá um certo susto, meio assim, eu estou preparado para a minha morte? Eu estou preparado para uma separação? Eu estou preparado para uma perda? Eu estou preparado para uma mutilação? Se a resposta é não, deveria dizer, eu preciso levar mais a sério o meu treino espiritual. Então, essa é a maneira mais clássica. Meditar sobre a morte em permanência e perceber que agora nós temos as melhores condições reunidas para ter uma boa prática. E aí, seguramente, você vai ter mais facilidade em acotovelar a sua agenda, seja para ter uma prática de 15, 20 minutos de meditação diária, com um pouquinho de leitura significativa, seja para dedicar 1, 2 horas da sua vida semanalmente para ouvir uma aula, para fazer uma prática de meditação, para se aprofundar e se fortalecer como ser humano. Então, essa é a maneira clássica. Eu acho que a maneira mais cotidiana que nós temos também de perceber isso é através das nossas pequenas situações do dia a dia. Então, por exemplo, na medida que você começa a meditar com regularidade e percebe a facilidade com que você lida com pequenas situações cotidianas, como trânsito, situações de trabalho, situações de relacionamento, com mais leve, mais fluido, mais cheio de amor, compaixão, sabedoria, menos raiva, menos irritação, ou seja, por perceber os benefícios de uma prática regular de meditação, isso nos estimulará a continuar praticando. Então, uma prática de 1 semana, ou de 2, ou de 3 semanas de meditação com regularidade nos permite ver que nós nos tornamos pessoas com mais paz, com mais serenidade, com mais espaço interior para solucionar nossos problemas humanos. Então, esse lado positivo da nossa percepção ajuda bastante, ok? E uma outra coisa também que eu gosto de pensar, e isso me ajudou muito, por exemplo, quando a gente desenvolve raiva numa situação de trabalho ou numa situação cotidiana, talvez a gente possa lembrar imediatamente do tipo, se eu meditasse, essa raiva não seria tão intensa. Talvez, se eu meditasse, essa raiva sequer surgiria e eu teria mais condição de resolver essa situação. Então, resumindo, a maneira de nós evitarmos a procrastinação, ou estarmos sempre adiando um treino mais sério de meditação e fortalecimento pessoal, é, primeiro, nos lembrar todo o tempo das melhores causas e condições que nós reunimos para treinar. E, no dia a dia, perceber, por um lado, os benefícios de uma mente mais em paz, mais serena, mais construtiva, oriundos de uma prática regular de meditação. Ou a mente mais frágil,
dependente de boas condições exteriores pela falta dessa prática. Se nós observarmos essas questões cotidianas, seguramente a nossa agenda vai se abrir e nós conseguiremos ter um treino que supra a nossa necessidade atual de força interior, paz e felicidade, que todos precisamos, independentemente de sermos religiosos ou não, espiritualizados ou não, todos precisam de paz interior, serenidade e espaço mental para viver de forma mais serena e construtiva. Pense nisso.